Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murti Beda Vibhagne Vyomavda Vyaptadehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro com relação ao livro Experiência e Conhecimento, James Swartz. No último encontro, a gente estava lendo os comentários do James sobre um e-mail que ele recebeu. Como ele vai falar desse e-mail nesse próximo tópico, então eu vou ler de novo as 5 linhas que essa pessoa mandou para ele. Abre aspas. Eu sou incapaz de sentir a realidade de mim mesmo. Não posso sentir o eu dentro de mim. Fui diagnosticado com despersonalização. Também tem desrealização, onde o mundo parece estar atrás de um tipo de névoa. É meio difícil de explicar. Há muitas pessoas sofrendo disso, mas uma vez que a ciência médica não entende realmente a causa, não se sabe curá-la. É algo que eu descreveria como um nirvana negativo. Bom, com base nisso aqui, o James ele comentou mais uma coisa assim, aqui, ó. Ele termina a frase do último tópico de um modo bem interessante. Ó. O ser que você está falando não tem muita realidade. Tem um pouco, na medida em que você o experiencia. Ele está falando do ser objetal, né? É uma personalidade. Mas, fundamentalmente, ele é vazio de significado, por causa da despersonalização que ele vem sofrendo. A identificação com esse ego combalido, destituído, né? Daquele monte de substância que a gente coloca no ego, aí o James diz que causaria esse nirvana negativo. Aí agora o James vai propor o modo como lida com isso. Qual é a solução? É o conhecimento do ser. Aproveita que já está ficando despersonalizado mesmo e vai em frente, né? É a hora de empurrar o cara para frente. Não é para devolver ele para o local de onde ele saiu. Aí ele começa com um comentário muito interessante. O fator que foi deixado de fora da sua descrição, essas linhas de e-mail que a gente leu, é aquele fator que está ciente dessa condição. Ou seja, nos comentários que a gente viu, o rapaz ali ele nem tocou nisso, né? E o que é esse fator? É aqui onde a solução entra. A solução é o conhecimento do ser. É interessante que você tenha me escrevido porque havia uma mulher em um seminário que dei na Índia recentemente que sofria de despersonalização por 30 anos e tinha tentado todas as soluções médicas, psicológicas e quase espirituais. Nada funcionou até que ela ouviu os ensinamentos. Quando o ser lhe foi revelado, houve um grande alívio, porque ela percebeu o seu erro. O erro é que ela estava identificada com o experienciador, né? Estava identificado ali através do ego com esse arcabouço experimentador, ela estava identificada com a mente. E não com aquele, né, com o ser, com o que ela é de verdade, para quem a experiência se apresenta. Aquele que está sempre presente e é livre de todos os estados mentais. Livre de todos os estados mentais quer dizer que ele não é condicionado por nenhum estado mental. Tá? Ele não está limitado por estado mental nenhum. Ele não está condicionado, ele não está limitado por estado mental nenhum. Vai levar um tempo até você quebrar a identificação com o experienciador. Mas agora ele já sabe que ele tem uma saída. Né? Qual é o interessante disso? Essa despersonalização ela não é um problema. E bem orientada, ela pode até adiantar o lado da pessoa na autodescoberta de quem ela é. Correto? Então, muitas vezes a pessoa ela comenta essas coisas todas e ela esquece que, na verdade, ela está ciente disso tudo. Né? Tem um fundo ali, né, de testemunha
de compreensão, de olhar isso e, na verdade, chancelar essa impressão que essa pessoa fez sobre si mesma. Ela ficou falando aqui sobre a personalidade dela, que ela deve estar sentindo com uma personalidade rarefeita, né? Sem substância, é a tal da despersonalização. E nesses discursos todos, a pessoa parece que ela não está compreendendo que isso está sendo visto, compreendido a partir de um ponto. É que nem aquela velha história, né? A pessoa aponta para você uma árvore e diz assim, o que é que você está vendo? Eu estou vendo uma árvore. Aí depois a pessoa vai e aponta para você uma outra pessoa. O que é que você está vendo? Eu estou vendo uma outra pessoa. Aí essa pessoa vai e te aponta um carro. O que é que você está vendo? Eu estou vendo um carro. Mas, fundamentalmente, você está vendo, antes de tudo, a mesma coisa em todos. A maior parte das pessoas não consegue responder a isso. O que é que você está vendo, fundamentalmente, em tudo isso? Aquilo que ilumina todos esses objetos, a luz solar. É a mesma coisa aqui. A pessoa fala, 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 e ela não está compreendendo que ela está objetivando a si mesma. Né? Por que ela não está compreendendo? Porque ela não está orientada. Ela não está orientada, ela está obcecada com o foco da atenção dela, mas não daquele que compreende os movimentos da atenção e ilumina os objetos focados através da mente. Então, isso é muito comum. É que nem quando algumas pessoas se apresentam assim, eu sou muito emocional, ou então a pessoa diz, não, eu sou muito mental. A pessoa, o que ela está interessada ali? Ela está focando um aspecto da leitura que ela faz em si mesma, mas ela não está prestando atenção naquele que ilumina essa avaliação e o foco dela, que é se estabelecer como uma pessoa mental, ou como uma pessoa devocional, ou como uma pessoa emotiva. É sempre o mesmo lapso, né? Que o Rupert Spira ele chama de overlook. Overlook em inglês a gente pode traduzir como uma espécie de negligência, né? Como se você negligenciasse essa luz que é você inerentemente, é inerente a você, como você mesmo, na hora de falar dessa série de problemas ou de coisas boas que estão ligadas aos objetos. A gente acaba esquecendo sempre do ser. E, em muitos e muitos casos, o ser é a solução. Um caso desse aqui, o ser é a solução. Um caso de uma crise existencial gravíssima, né? A solução, qual é? É o ser. E por aí afora. O ser ele pode dar um pouco de trabalho, né? Desvelar isso, mas ele acaba sendo a solução para alguns casos muito limítrofes, né? Mesmo que a pessoa não esteja interessada. Por isso que ele fez esse parágrafo aqui, é o fator que ele deixou de fora da descrição, assim como a gente deixa a luz de fora do que estamos vendo. A gente fica muito obcecado com os objetos do nosso interesse, que no fundo estão traduzindo as nossas vácinas vinculativas. Se tem um objeto no qual você está excessivamente interessado, pode ter certeza de que ele está apontando para você uma vácina vinculativa. Você não é o que você experiencia. Ele continua, então. Você não é o que você vê. Você não é o que você experiencia. É sempre bom a gente lembrar que você não ser, né, aquilo do qual você está ciente é a base da investigação vedântica. Tá? E ela é uma base bastante de senso comum, né? É uma base fácil de compreender. Eu não preciso provar isso para ninguém. Você não é aquilo que você experiencia. Eu começo a provar isso te mostrando coisas que você diz que estão fora de você. Um lápis, uma tela, uma maçã. Mas depois o Vedanta ele começa a avançar um pouco. Ele diz assim, você não está ciente do corpo? Estou. Então você não é o corpo. Você não está ciente dos seus movimentos energéticos do corpo, né? A respiração, a digestão? Estou. Então você não é isso. Você não está ciente da sua personalidade? Você não fala dela? Não, então você não é a sua personalidade. Você não está ciente do modo como a sua mente trabalha, né? Emoções, sentimentos, como é que ela lida com os inputs sensoriais? Então você não é a sua mente. E finalmente o Vedanta diz assim, você não está ciente de que você dormiu profundamente? Sim, então você está ciente
de um corpo de manifestação que a gente chama o dorminhoco, né? O Prajna Jiva, a entidade única que está ali presente no sono profundo e que permite a você saber do sono profundo. Né? Ah, mas eu só sei dele quando eu acordo, naturalmente. Estava tudo desligado, mas é isso aí que realmente o Vedanta ele chama atenção. Você olha bem e você vê que algo estava lá funcionando no sono profundo para você saber que você dormiu sem ter objeto nenhum na sua mente. Né? Você não tinha objetos oníricos e nem objetos físicos, você não ouviu nada físico. Você estava dormindo, nada te acordou. Né? De repente tinha até uma pessoa ali folheando o livro do seu lado, varrendo, você também não ouviu nada. Então, essa é a base aqui. Você não é o que você vê. Aí vem assim, e aquilo que você experiencia? Aquilo que você experiencia só é uma experiência na medida que você tem ciência disso. Então, também o Vedanta vai dizer que você não é isso. Né? Repara que, primeiro, o James está fazendo ele está mostrando para esse rapaz uma visão pedagógica. Ele quer desconfundir essa pessoa que mandou e-mail para ele quer desconfundir essa pessoa daquilo com o qual ela está confundida, ou seja, o tal do eu, né, que a gente está vendo aqui claramente, que é a personalidade, ela está identificada com o instrumento de experimentação, o corpo sutil. Então, você não é o que você vê, isso é a base do Vedanta. Você não é o que você experiencia. Você não é nada disso que você está ciente de. Nada. A moça me disse que ela era dissociativa, como se isso fosse um problema. Olha que coisa interessante. Na verdade, você está sempre dissociado. O seu corpo e mente são simplesmente objetos aparecendo em você. O seu problema é a identificação com isso. Você já é dissociado. Né? Você trabalha o tempo todo vamos usar o modelo vedântico, né? Você trabalha o tempo todo nessas duas ordens de realidade. Uma ordem de realidade que você não é ela, embora ela seja você, aí eu já estou dando a conclusão final do Vedanta. E uma outra ordem de realidade que é você mesmo, que é Satya. Por isso que ele está dizendo que você está sempre dissociado. Né? Ele está falando das duas ordens de realidade. Você não é isso que você acha que você é. O seu corpo e mente são simplesmente objetos aparecendo em você. O seu corpo energético também, o seu sono profundo também. A parte mundana e ignorante que há em você só conhece o mundo dos objetos e quer encontrar significado nesse mundo enquanto lida com ele. Essa frase é muito importante. O que é encontrar significado? É encontrar uma referência, é encontrar uma identidade. Tá? Isso que é significado. A minha vida não tem mais significado, né? Não faz mais sentido eu viver. O que houve? Uma pessoa assim, muitas vezes, uma pessoa que fala isso, ela está prestes a entrar numa depressão. É porque ela não está mais conseguindo, na verdade, ter satisfação nenhuma e nem confiar na identidade com o próprio ego, embora isso para ela não seja tão claro. Então, ela acaba assumindo o papel de um ego desesperado, que provavelmente, muitas vezes, cogita em eliminar a si mesmo. Né? Esse que quer dizer encontrar significado nesse mundo. Eu não estou mais conseguindo encontrar, né, uma referência. Mas enquanto a pessoa está buscando objetos, ela está buscando identidades, essa que é a verdade, e isso aí é o que ela chama de significado. Né? Então, eu vou lidando com o mundo e eu vou erguendo os meus significados, né? Eu vou erguendo as minhas identidades. Algumas pessoas mudam dessas identidades com muita rapidez. Né? Volta e meia tem um grupo de amigos, dali a alguns anos mudou, está com amigos completamente diferentes. Né? Algumas têm uma identidade de gênero sexual, outras vezes muda. Algumas se identificam com a profissão, depois não querem mais saber daquela profissão, vão buscar outra. Né? Então, o que é isso? Você está lidando com o mundo, isso é interessante. Toda vez que uma pessoa lida com o mundo, tomando o mundo como real, ela invariavelmente ela vai acabar agarrando algum objeto. Invariavelmente, isso é inevitável. Então, se ela estiver lidando com o mundo, uma hora dessa, ela lança, né? A mente lança aquelas garrapéias, né? Aqueles anzóis, aquele instrumento de pesca com vários anzóis, para ver se pega alguma coisa.
A mente trabalha assim, é por isso que a mente ela é tão esgotada, né? Uma mente mundana, por isso que ela é tão incansável, ela está sempre procurando essas referências. Mas não há nada para se obter assim. Não há nada o quê? Não há nada real para se obter assim. Nada que fique. O Buda chamou de dukkha a condição psicológica que vem com a compreensão de que o mundo é desprovido de natureza do ser. A palavra é geralmente traduzida como sofrimento. E é certo, na prática, a condição é essa, né? A pessoa sai buscando esses montes de objetos, ela realmente não consegue se satisfazer nisso, pelos motivos que a gente já sabe aqui no Vedanta já há algum tempo, e isso acaba virando uma condição incansável, né? A pessoa está sempre vagando pelo mundo, procurando suas referências. Aí ele continua pedagogicamente com o rapaz. Ele quer devolver o rapaz a ele mesmo. Repara que essa pessoa do e-mail apresentou para ele um problema e o James está fazendo o quê? Ele está começando a devolver essa pessoa para a verdadeira identidade dela. É uma manobra muito comum no Vedanta. Primeiro, você separa para que a pessoa recupere a sua identidade. E depois, finalmente, ela percebe que o que ela chamava antes desse mundo lá fora é ela, muito embora ela não esteja limitada por esse mundo, entre aspas, lá fora. Mas, necessariamente, esse mundo de objetos é você, sou eu, consciência, necessariamente. Tá? Mas nós não estamos, eu, não estamos, não estou limitado por isso que eu chamo de objetos. Satya não é limitado por Mitya, mas Mitya se resolve em Satya. Como o quê? Como aquilo cuja existência é totalmente devida a Satya. Portanto, como aquilo cuja única realidade é totalmente tomada emprestada de Satya. Por isso que se diz que Mitya, em última instância, se resolve em Satya. Tá? Aí o indivíduo diz assim, é tudo consciência, é tudo ser, é tudo Brahman, é tudo Nirguna, Ishvara, é tudo Deus. Né? É isso que a pessoa está querendo dizer. Quando o Rumi, né, escreveu o poema dele, quando ele percebeu que não havia dentro e fora, ele dizia, né, essas flores, essas pessoas no mercado são o próprio amado, as ruas são o amado, né? Tudo é o amado, não há nada que não seja o amado. Né? Então, finalmente, para o Rumi ficou claro, né, do que se tratava aquele mundo. É por isso que o Vedanta diz assim, basta conhecer a si mesmo que você conhece o mundo. Pô, pois bem, vou conhecer o mundo como o quê? Como você mesmo, consciência. Por isso que todas as dúvidas de verdade vão embora. Né? Aquelas dúvidas que mais pegam a pessoa, que são as dúvidas em relação à seguinte questão, eu sou o quê? Né? Eu vou me identificar com o quê? Qual é a minha verdadeira identidade? Isso aí é eliminado pelo autoconhecimento. O resto é limpeza de casa, né? É aprimoramento do teu sistema refletor. Uma vez que essa sacação venha, você começa a ver o que precisa ser aprimorado, né? Para que você tenha até um gozo, né? Normal, mundano, melhor da sua condição e da sua compreensão como consciência. Né? Então, ele começa aqui. Para quem essa experiência está ocorrendo? Começou a correção. Esse é o começo da reversão. Esse começo pode ser muito doloroso. Experiências particulares do ser, experiências pontuais, experiências relacionadas a cada corpo experimentador, a cada corpo sutil. Experiências particulares do ser ocorrem de fato ocasionalmente. É quando o corpo sutil ele tem um vislumbre do que seria o ser, embora muitas vezes isso passe em brancas nuvens, porque a pessoa ela é meio que soterrada pelo êxtase da experiência. Mas devemos ser capazes de investigar sobre a natureza daquele que está experienciando com vistas à compreensão de que experiência é essa. É a compreensão da experiência. O que está ocorrendo? É uma boa prática você gostar de meditar. É uma boa prática você ficar em silêncio. E é ótimo você sentir a paz que a meditação causa. Mas você precisa levar essa prática além
e investigar quem é esse tal de meditador. É isso que tem que ser investigado. Então, uma pessoa habituada aqui a investigar aqui, por exemplo, no nosso grupo, uma pessoa está habituada, quer dizer, eu vou corrigir, está habituada a meditar. Ah, então, eu gosto tanto de meditar, eu preciso parar de meditar? Claro que não, pelo amor de Deus, a meditação vai ser ótima. Mas você sabendo o que você é, mesmo que seja um conhecimento indireto, você compreende aquela relação meditador, meditar e objeto de meditação como você mesmo. Olha que bacana. A sua meditação fica até mais fácil, porque você não fica querendo extrair nada dela para você ser, porque você é pleno. Então você deixa o seu meditador em paz, cumprir da melhor forma possível dele o papel de meditação. Em geral, as meditações melhoram muito. Né? Então, se você gosta de meditar, continue. Se você gosta de rezar, por favor, continue. Rezar é maravilhoso. Se você gosta de repetir o seu japa, continue. Se gosta do seu mantra, continue. Né? Mas sempre sabendo que o meditador, o repetidor de japa, tudo, eles são objetos aparecendo em você. Aí você vai ver realmente um bom desempenho do meditador, daquele que faz o japa. Você vai ver uma meditação e um japa top de linha. Por quê? Porque você não está esperando nada disso. Olha que maravilha. Né? Aí ele diz assim, ó, não é uma questão de negar a experiência, tá? O Vedanta não nega nada, mas de ver para quem ela está ocorrendo. Para quem ela está ocorrendo? A consciência comum. Por que consciência comum? Porque só tem ela, e só tem ela, e só tem ela. Né? Na sua vida ordinária, no seu estado onírico, nos seus estados extáticos, no sono profundo, é a consciência comum a qualquer estado experiencial nosso. Correto? Seja na vigília, seja no ambiente onírico, seja no ambiente de sono profundo, é sempre essa mesma consciência. É essa mesma consciência que, na experiência, você vai chamá-la, tá, de testemunha. Tá? Por que tem que ter uma experiência? Porque aí está sendo testemunhado algo. É aquele que tem ciência do testemunhar, né? Sabe o que está ocorrendo. É sempre essa. É exatamente a mesma. A mesma que diz para você, né, através da sua mente, que você dormiu profundamente, é a mesma que diz para você, através da sua mente, que você sonhou e seu sonho foi XY. E é a mesma, através da sua mente, que está dizendo que você está acordado e está vivendo através desse monte de estados do estado de vigília. Né? Então, veja bem, a gente não tá negando nada. Vamos aproveitar tudo aqui para investigar e para encontrar a nós mesmos em tudo isso, em toda essa experiência. E essa é a correção. Por isso que ele está dizendo que é a solução lá em cima. Começa por aí. Então, a gente está fazendo uma separação pedagógica. Depois vai ficar claro que não há separação nenhuma, que você está diante de um algo que não é um algo não dual. Né? É não dual. Quando você diz, por exemplo, que você não é o corpo, você pode ver, de fato, o corpo sou eu, está em mim, mas eu não sou o corpo. Né? O corpo é um objeto aparecendo em você. Então, o que você quer realmente dizer não é bem que o corpo não é meu, mas que o corpo não é o ser. O corpo não é você, o corpo não é a consciência. Né? Ele não é a sua identidade. A existência aparente do corpo está acontecendo em você. Você que empresta existência inerente a você ao corpo. Por um lado, então, é importante continuar a prática da investigação do ser através da negação, do net-net. Eu não sou o corpo denso. A pessoa tem que investigar muito quando ela está falando isso. Eu não sou a mente. E, por outro lado, é bom investigar como é que você sabe disso. Né? Como é que você sabe disso? Porque isso está aparecendo em você, consciência. Então, ao mesmo tempo que eu nego o corpo, que é uma manobra do meu corpo de discernimento devidamente instruído, eu sei que eu estou conscientemente negando, dizendo que eu não sou o corpo. Olha que interessante. Eu estou ciente de toda essa experiência.
tanto daquele que está negando, quanto da vontade de negar, do ato de negar, quanto aquilo que é negado. Né? Isso está aparecendo para quem? Para mim. Olha como a experiência aparece toda. Você consegue reduzir tudo a você. A gente sabe que o que a gente chama de experiência, né? Ela é feita de consciência. Por quê? Porque ela aparece para você. Mesmo que você não compreenda diretamente que você é a consciência, você vai compreender, através do estudo de como o corpo sutil ele enxerga os objetos, ele toma ciência das experiências dos objetos, você vai saber, através disso, como é que a sua experiência acaba se resumindo a um monte de flutuações mentais, vrites mentais. Então, eu posso reduzir tudo o que se passa com você a uma série de vrites mentais, dos quais a consciência está ciente, porque ela está ciente de todos os movimentos da mente. Então, em última instância, tudo isso é constituído de consciência. Mas o James, por enquanto, ele está empurrando apenas, ele está empurrando tudo isso somente para a consciência, né? Para parar com essa identificação do rapaz aqui, dessa pessoa que escreveu esse e-mail. Aí ele continua, né? Ele continua, e é uma coisa que ocorre bastante, especialmente para quem teve uma pegada assim muito de clique, né? Muito instantâneo. Às vezes as pessoas dizem assim, não, minha intuição me mostra isso, eu saquei naquela hora, mas aí depois acaba acontecendo isso aqui, né? Quando você não sabe usar a investigação, ocorre isso aqui, olha. Ele abre aspas e continua. É tão fácil escorregar de volta a famosa frase, eu me perdi, que a gente vê em tantos grupos, eu me perdi. Ou escorregar para dentro desse saco de matéria e dizer, isto sou eu. A minha mente parece muito inclinada nessa direção. Pode ter certeza disso, por isso que você tem que ficar investigando. E não apenas conscientemente, mas inconscientemente. Ele está falando das vássanas. Gradualmente, consigo remover a minha perspectiva do ser para longe do corpo, olhar para dentro e remover a minha identificação com o corpo-mente. Mas isso é, em geral, quando estou quieto, sentado em meditação, ou fazendo esforço consciente para ser a consciência e não ser pego pelas coisas da mente. O James ele vai fazer uma advertência aqui para ele. É um modo de lidar com a investigação, né? O James vai dizer para ele ir um pouquinho mais devagar. Talvez você esteja tentando ir muito rápido. A investigação do ser é, às vezes, difícil, pois você passou toda a sua vida se impondo, se identificando, através de várias crenças e condicionamentos, que você é o corpo-mente. Então, você vai precisar de tempo, de ir devagar mesmo. Algumas vezes, essa tração do condicionamento ela é muito poderosa. E a mente condicionada, não observada, ela mergulha imediatamente na identificação. Uma mente não observada, uma mente não resolvida, ou uma mente não observada, naturalmente ela vai se agarrar em algum objeto. Naturalmente. E os principais objetos aos quais ela se agarra é o corpo e a mente. Apesar de você agora compreender melhor, você precisa dar um tempo antes que essas identificações se dissolvam. Mas não seja duro consigo mesmo. Olha, está muito bonito isso aqui, viu, que ele está falando. Adote uma atitude de Karma Yoga e toda manhã, ao acordar, consagre sua prática à vida, consagre sua prática a Deus, ou a qualquer símbolo de uma perspectiva mais ampla que você preferir, a qualquer símbolo amplo, mais amplo do que o seu ego. Após fazer isso, diligentemente, retome a investigação do ser, com o conhecimento de que os resultados não cabem a você. Tá? Sabendo disso, relaxe. Faça a sua parte, mas você tem que esperar que essas identificações se dissolvam. A gente está diante de uma... Vamos supor, eu estou diante de uma identificação muito difícil. É um hábito muito corriqueiro da minha mente. Por exemplo,
eu ficar zangado com o que uma ou algumas pessoas falam de mim. Tá? Logo eu quero brigar, logo eu quero achar chato, tudo, e eu começo a investigar. Eu vejo claramente quem é aquele que está zangado, e eu vejo claramente que eu não sou aquele para quem essa zanga, né, está sendo apresentada, e nem aquele que está sendo dominado pela zanga. Né? Eu não sou esse. Então eu vejo o processo todo. Aí dali a pouco eu vejo isso e a coisa volta. Então, diligentemente, sem eu me tratar mal, sem eu ser duro comigo mesmo, porque os resultados não dependem de mim, eu persisto diligentemente, né, sem ser duro comigo mesmo, sendo suave, sabendo que quem vai resolver isso em última instância é o mistério da vida. Você faz a sua parte, que é investigar. Agora, os vínculos, eles vão caindo por si. Às vezes um vínculo cai, um vínculo, né, forte cai, e você só sabe que ele era um vínculo forte porque ele caiu. Você vê que ele não está mais lá. Para você ver, então, como muitas vezes, além dos resultados, além do resultado não caber a nós, né, ele é dado pelo campo dármico, muitas vezes o campo dármico trabalha nos seus condicionamentos inconscientes. Você está investigando alguma coisa, mas junto àquilo ali existem outros parâmetros que para você são inconscientes e que podem acabar sendo resolvidos. Então, né, relaxe, faça a sua parte e relaxe. Veja que você não é nada daquilo. Ah, mas isso fica voltando e me pegando toda hora. Veja bem, é para você saber que você não é isso. Agora, a força desse vínculo, ela vai sendo solta de um modo que muitas vezes não dá para compreender. Tá? Não tem como compreender. É um resultado que vem através do campo dármico. Tá? E isso é em relação a qualquer ação que a gente fala, se bem que aqui a gente entenda que a investigação não é uma ação. Tá? A investigação está voltada ao Gnana Yoga, que trabalha basicamente com conhecimento último. O Alex, Oi. esse constante retorno, penso que seja exatamente para ser investigado, né? Por isso que fica voltando, né? Porque exatamente porque há um trabalho a ser feito, né? Essa investigação, porque senão não fica voltando, né? É uma abordagem interessante, né? A coisa fica voltando, porque, na verdade, a investigação só pode ser feita quando ocorre no corpo sutil, né? Não tem outro jeito. Então, de repente, pode ser uma boa explicação, né? A coisa fica voltando, 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 é porque está precisando, né, persistir na investigação com relação àquilo. É uma boa visão, uma boa abordagem essa, né? A coisa vai voltando, 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 até que você acaba vendo que você recebeu um presente do campo, que aquela coisa não voltou mais. Então, provavelmente aquilo ali foi diluído de um modo que você nem imagina, mas contou com a sua colaboração, né? O investigador jamais pode achar que não, que isso ocorre por ocorrer. Não, senhor. Você tem que trazer essas coisas, né? Tem que torná-las claras no seu corpo sutil, da melhor forma que você puder. É no seu corpo sutil que essa investigação vai ser feita. Ela não vai ser lhe dada de bandeja, assim, tudo já resolvido. Não, você vai ter que conviver com aquilo, com aquela vássina vinculativa, até que ela ceda. E enquanto ela estiver voltando, é como o Marcelo falou, é para você continuar vendo. Muitas vezes uma vássina fica voltando, mas aí ela já não está vinculada a você. Né? Ela volta como uma vássina qualquer. Né? Ela volta, mas é como se ela estivesse apenas passando na sua frente. Oi, tudo bem? Tudo bem, eu vou procurar um outro, tá? Você aí não está mais muito afim de mim, você ficou um amante muito feio. Não quero mais saber de ficar junto com você. Desde que você começou a investigar o ser, você ficou um amante muito desagradável para as minhas pulsões, né? Então ela passa por você, dá um tchau, você vê que é assim mesmo, e esse parasita vai agarrar em outro. Isso ocorre muito. Você vê passar diante da sua tela mental coisas que antes te perturbavam. E aí é que você vê que elas não eram suas. Olha que interessante. Nunca foram, nunca serão. Não há como ser suas. Aí você começa a ver que são programas. Eles parecem que são pessoais, porque a hora que eles aterrissam no teu corpo sutil, você tem um jogo de temperinhos que você chama o meu jeito. Aí você dá uma temperadinha. Você bota um gostinho teu, bota um desgostinho teu,
bota a memóriazinha tua, mas você vê que fundamentalmente é o mesmo programinha. Dali a pouco você vai ver ele agarrado em outra pessoa, que nem um sanguessugazinho ali, mas é a mesma coisa, né? Então você começa a ver essas vacinas passando que nem umas borboletinhas perdidas, sabe? Procurando uma florzinha para ciscar, né? Porque a sua, para essas vacinas, acaba virando uma plantinha daquelas, né, carnívora. Se a vassula ficar muito tempo com você, ela é queimada mesmo. Então, o programa faz com que ela se afaste, é natural isso, né? Ela procura uma afinidade, e não algo onde não haja afinidade, né? Então, se você está fazendo tudo o que seria possível, olha só que bacana, né? Você está dando o seu melhor. Quem vai para o Karma Yoga, dá o seu melhor. Se você está fazendo tudo o que seria possível exigir de você na investigação do ser, então entregue a ansiedade, entregue a sua atenção e o estresse ao Criador do campo da existência, né? As questões que a gente tem, gente, são com Ishvara. Esse aqui é o resumo da coisa, né? É com o próprio campo dármico e com a inteligência inerente ao campo dármico. Essas são as questões básicas que a gente tem. Então, é muito bom você ter uma relação amigável e, eu vou ser sincero, e hierárquica com o campo dármico, tá? Ishvara é o bam-bam-bam, bam, bam, aqui dessa parada. E o nosso papel como ser aqui não é de ser o bam-bam-bam do campo dármico, é Ishvara. Então, você precisa desenvolver mesmo uma confiança em Ishvara. Eu não tenho essa confiança, como é que eu faço? Passa 1 mês e meio recitando um bom japa todo dia, muitos milhares de vezes, que você vai notar milagrosamente que está surgindo uma confiança aí, né? Mas é preciso uma insistência. É muito importante insistir, porque a gente está sempre lidando contra as inércias inerentes aos nossos condicionamentos. E a inércia inerente às próprias características do campo. A gente já viu várias vezes, né? Por que os hábitos eles são resistentes? Por quê? Porque eles, além de terem a inércia deles, que é própria de todo objeto do campo, eles têm recursos de sobrevivência, de manutenção. Então, a pessoa precisa insistir. Eu já recitei 4.000 japas e não senti nada. Então, você tem que recitar no mínimo mais 20.000. Né? Você já passou tanto a vida recitando um monte de coisa que nunca te serviu para nada. Pode ter certeza que recitar um bom japa funciona mesmo. Né? Não é à toa que é preconizado há milhares de anos, em tanta cultura, não é só na cultura védica, né? Então, entrega ao Criador, começa a jogar com Ishvara, né? Quando o Ishvara vê que você está trabalhando desse jeito, ele só vai te empurrando para frente, né? Porque é muito favorável isso. É uma atitude muito boa. Aquele que busca o autoconhecimento, ele acaba sendo assim bem orientado, né? Não que Deus não oriente as pessoas para fazer qualquer coisa, ele orienta, o problema sempre é seu. Mas, nesse caso, é uma orientação voltada para compreender que a natureza desse que está procurando e a do próprio Deus é a mesma. Então, realmente, é um tipo de movimento bastante diferente do comum, né? Então, o que você faz? Você entrega tudo isso, né? Expectativa de resultado, de que vai se livrar daquela vacina, né, da tensão, do estresse, você entrega Ishvara, né? Entrega mesmo. Quando vier aquela mesma vassana chata, você, tudo bem, bacana, vou investigar de novo. Né? Investiga, 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 né? Vê ali que você não é aquilo, fica lá, mesmo que aquilo esteja te infernizando, fica lá, afirme sua identidade diante daquilo que está te infernizando e relaxa, sabe? Fique ciente de que Ishvara está, obviamente, trabalhando. Do mesmo jeito que está trabalhando aí nas células sanguíneas do seu corpo, nos impulsos nervosos, no tipo de informação que você está usando, na renovação das suas células aí da pele, etc, etc, etc. Né? Olha que interessante, tem a ver com a coisa que o Marcelo falou. Ó. O criador do campo, ele é o instigador de tudo que está aparentemente acontecendo, não você. Né? Então, você tem que estar atento, né? Tem que tratar bem essas coisas. Olha só, né? Olha o que está aparecendo de novo aqui. É para olhar com carinho, com cuidado, né?
E aprender a olhar isso com carinho e cuidado é, sobretudo, olhar com carinho e cuidado para si mesmo. Você não vai estourar o teu sistema de investigação, não vai estressá-lo. Eu tenho que me livrar disso, eu tenho que me livrar disso. Não. Né? O teu corpo sutil ele tem um desenho, ele tem um modo bom de operar. Se a coisa está cansando muito, relaxa, né? Vai dar uma volta, né? Dá uma boa corrida, transforma tudo isso em rajas. Dá um jeito, você tem que encontrar do seu jeito, não tem muita alternativa. Você é aquele que está pesquisando a você mesmo. Você está investigando mesmo. Você é aquele que está avaliando e lidando com a sua própria experiência. E Ishvara vai respondendo. Olha, ele ainda não viu aquilo ali. Aí te devolve. Aí você, pô, esse negócio de novo? É isso mesmo. Agora você já está mais doce com você. Né? Antes não, antes você era duro. Agora você é mais doce, você é mais suave. Você está melhor para investigar isso do que antes. Então, toma de volta. Né? Então, não se preocupe. Tá? O resultado virá em seu devido tempo. Tenha fé, adiante-se sem pressa, né? Faça o que você tem que fazer, mas não meta o carro na frente dos bois, porque senão o teu corpo sutil vai descarrilhar e pode ficar um pouco estressado com as coisas. A gente não quer um instrumento de investigação estressado. Não faz sentido. No entanto, parte da sua dificuldade pode ter a ver com tentar se livrar de algo que talvez não precise se livrar. Pois é, ainda tem esses macetes. Embora seja bom continuar a entregar tudo para os braços de quem você realmente é, entenda que esse saco de matéria também é parte de quem você é. Né? O saco de matéria é você, mas você não está limitado por ele. Mas, olha, é uma coisa importante. Necessariamente, o saco de matéria é você. Tá? Sem você, ele não existe. Na realidade, não há interno e externo, já que esses conceitos ou noções existem na consciência e apenas. Tá? São conceitos e noções, só tem consciência. E na consciência aparece esse monte de coisas, inclusive conceitos e noções. A teia da aranha é a aranha. Sem aranha não tem teia. Mas a aranha não é a teia. Né? Tanto que tem uma palavra para aranha e tem outra palavra para teia. Senão você não conseguiria separar as duas. A aranha é livre da teia. Essa analogia do Vedanta, da aranha com a teia, é muito boa. Embora o tubo de carne e a mente não sejam um ser, tentar se livrar deles não ajuda. Porque eles são você, necessariamente. Você só precisa saber que você não é eles. E deixar eles sendo você consciência do jeito deles, em Nietzsche. Eles têm funcionamento deles. Reconheça-os pelo que são. Eles são parte da teia aparecendo na consciência. Eles são parte da teia da aranha. Reconheça-os como consciência e deixe-os serem o que são. Ele está querendo dizer, muitas vezes, que quando esse tipo de relação que ele colocou aqui ela é reconhecida, você muitas vezes não é mais perturbado por algumas coisas que você achava que perturbavam. Você deixa a coisa ocorrer como ela ocorre. Ela ocorre assim mesmo, não tem problema, sempre foi assim. É um grande obstáculo determinada coisa ocorrer para você? Muitas vezes não, a gente que constrói ali um cavalo de batalha, né? É um bom teste para se fazer isso. Às vezes você não precisa mexer nas coisas, né? Outras vezes precisa, né? Quando as coisas perturbam fortemente, né? Quando elas fazem a sua mente oscilar demais, aí é interessante você investigar. Agora, algumas outras coisas que, depois de passarem pelo crivo, né? Dessas explicações e elucidações que o Vedanta dá, elas passam por essa elucidação, elas perdem de importância. Uma delas é a confiança no campo dármico, né? Você está aflito com algum resultado, você quer saber de alguma coisa. Não, confia no campo dármico. Isso sossega a mente. Aí a pessoa fica, pô, então isso não é um problema meu? Não, meu querido, não é um problema seu. Né? O seu problema é fazer a investigação correta. O resultado disso vai ser dado pelo campo dármico. Para que você ficar aflito, ansioso? Né? Compreenda. O Vedanta sempre é assim, compreenda. Deixe Ishvara fazer o trabalho dele. Esse trabalho é de Ishvara, faça o seu. Né? Então, deixe os serem o que são. Né? Deixe as coisas
a cargo do campo dármico e faça o seu trabalho. É assim que a coisa funciona. Ah, então eu estou aqui numa dobradinha com o Ishvara. Você está sempre numa dobradinha com o Ishvara, já que você é o próprio Ishvara aparecendo como você prefere ver como dobradinha, é sempre uma dobradinha. Mas, na verdade, é o próprio Ishvara aí que está investigando em si o vínculo dessa aparência dele com um monte de objetos aparentes. É isso que está acontecendo aí. Né? E ele continua. Ele é daqueles que falam bastante. Ó. Alguém quer comentar alguma coisa aqui? Que esse rapaz não para de escrever aqui, né? Então, eu comecei a ler, e aí eu vi que talvez as pessoas queiram falar, porque ele realmente não para aqui. Ele está dando um trabalhão para o James aqui, mas tá bom, porque ele está ajudando a elucidar muita coisa. Querem comentar alguma coisa sobre isso aqui que a gente está falando? Ó, dou-lhe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Vamos então continuar. Quem tiver alguma dúvida, interrompe. Ele continua. Embora eu esteja intelectualmente convencido, cuidado com essa palavra aqui, tá? Intelectualmente, porque intelectualmente para o Ocidente é algo que vem através da elaboração da cognição. Tá? Eu penso uma coisa, aí eu concluo outra, a partir dessa coisa que eu concluo outra, é como a gente chama uma linha de raciocínio. O Vedanta, intelecto, não tem nada a ver com isso. Tá? Intelecto, muitas vezes, é aquilo onde ocorrem as sacações, onde ocorrem as decisões. É isso ou não é isso? É no intelecto onde ocorre é o principal. O intelecto, ele é a função mental que está associada com nididhyasana, que é saber separar o ser que é você dos objetos que aparecem nele no seu dia a dia. Tá? Então, sabendo disso, vamos voltar aqui. Embora eu esteja intelectualmente, né, eu estou aqui raciocinando, estou com uma linha de raciocínio, tá? Convencido de que eu não sou corpo-mente, parece bem difícil permanecer no eu sou. Olha os equívocos do rapaz. Espero que você saiba do que eu estou falando aqui. É meio difícil de ser articulado. O que eu estou tentando dizer é que posso sentir gradativamente um movimento em direção ao ser. E às vezes me sinto tão livre e em paz, ainda que breve. O que eu posso fazer para aumentar isso? Dá para eu usar a meu favor essa habilidade de ir além do corpo? Eu realmente investigo quando posso, mas a resposta parece óbvia. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. A sua compreensão, ela é boa, mas precisa ser refinada. O seu uso da linguagem revela que você ainda está olhando para a consciência através da lente da experiência. Parece difícil permanecer no eu sou, porque você não pode permanecer no eu sou. Por quê? Porque você é o eu sou. Você não pode permanecer na consciência, porque nenhuma ação que faça irá deixá-lo lá. O yoga do conhecimento, Gnana, e o Karma Yoga lhe ajudarão a clarear a mente, a fim de que você possa ver que já é e sempre foi a consciência. Essas práticas são ferramentas, mas nenhuma ação pode levar à compreensão, uma vez que a compreensão está no campo do conhecimento do ser e não no âmbito da experiência. A compreensão está no campo do conhecimento do ser e não no âmbito da experiência. Ao dizer que você sente o movimento em direção ao ser e que às vezes se sente tão livre e em paz, ainda que breve, você está afirmando que procura entender algo que não pode ser experienciado, exceto temporariamente. Isso é normal, pois a natureza da experiência é transitória. Até mesmo o Nisargadatta, ou Ramana, disseram que o que vem, vai. Aí ele bota um comentário aqui, que Ramana, infelizmente, confundiu muita gente com sua noção de permanecer ou se agarrar ao eu sou, sem revelar o quadro maior, onde apareceria que a pessoa sempre é o eu sou, né? Mas aí vem aquelas nuances, né?
Enfim, aquelas nuances, né? É o apontamento direto. O apontamento direto ele é bom, mas a pessoa tem que estar bem colocada para pegar ele, né? Para traduzir ele em conhecimento. Se a pessoa não estiver bem ajustada diante do apontar direto, ela vai pegar o apontar direto como uma experiência, né? Eu estou no ser, agora eu não estou no ser. Quem está falando agora é o ser. E agora quem está falando não é mais o ser, perdi o ser. Né? Então pode dar esse tipo de deslize. Né? Não há problema nenhum com apontamento direto. Eu gosto do apontamento direto. Mas a pessoa tem que estar muito bem posicionada para refletir ele adequadamente e transformar o apontamento direto em o quê? Uma compreensão. O que vem e vai é a experiência. Né? Os objetos, a experiência. Experiência é um objeto, tá? Tudo que vem e vai é objeto. Como ele está falando aqui dessa categoria de objetos chamado aqui experiência, o que vem e vai é a experiência. Da mesma forma, pensar que você pode aumentar o seu sentimento da consciência, que seria um filho da consciência, seria apenas um auto-engano. Tá? Não vai aumentar e nem diminuir esse feeling de que eu sou consciência. Não é isso. Isso é uma compreensão. Tá? Não depende de um feeling, de uma emoção, de um sentimento. O sentimento da consciência é o quê? É tão somente uma experiência. E, portanto, está sujeito à mudança. Aquilo que não muda é a consciência de qualquer sentimento. Ou seja, aquilo que não muda é aquilo que faz com que o sentimento seja iluminado, seja highlighted, né? Seja mostrado no campo dármico. Ou seja, você é a consciência, você é aquilo que ilumina o sentimento. E aí está confundindo esse sentimento com a consciência. Tá? Não é. É um equívoco muito comum. Eu sinto que a minha consciência é isso, isso não. Não. Você, consciência, é que sabe disso aí tudo. Você que está iluminando essa lucubração mental que está ocorrendo aí. Que eu sinto que a consciência, quando ela vem mais forte, e aí eu me sinto mais em paz, ou ela vem mais fraca. Não, não, a consciência é sempre a mesma. Né? A consciência é sempre a mesma. O que está tendo aí variação é a capacidade de reflexão do seu corpo sutil. Você te dá basta, tá? O seu corpo sutil ali, ele está refletindo, melhor ou pior. Quando ele dá uma flutuada mais rajascotamásica, ele vai refletir de um modo não muito fiel à consciência. Então, você vai dizer que diminuiu minha impressão da consciência. Não, não é isso. Você tem que partir direto para o conhecimento. Tem que dizer assim, isso é apenas um sentimento iluminado por mim. Eu, consciência, eu ilumino mais esse sentimento. Eu ilumino essa conversa da minha mente sobre esse sentimento da consciência. Isso é tudo uma conversa da mente, é o seu condicionamento conversando. É isso que ele está fazendo. É o que a gente chama de a mente está te pregando uma peça. Tá? A mente é uma grande trickster, né? Ela é uma boa, ela faz muitos truques através da capacidade que ela tem de criar camadas de sobreposição. Ela oculta e ela sobrepõe, oculta e sobrepõe ao mesmo tempo. Esse é o jogo da mente trickster, da mente que mexe, né? da mágica, que está sempre te criando uma coisa aparentemente real e você está tomando ela como real. O Avarana, Vikshepa. O Avarana. Os poderes de Avarana e Vikshepa, exatamente. Tá? A mente está sempre trabalhando dessa forma. Então, não tem isso. Na hora que isso ocorre, você investiga. Agora, uma coisa é certa. Se a sua mente estabiliza cada vez mais, né, invariavelmente, você vai ter um bem-estar melhor. E o Vedanta está cheio de práticas para ajudar a sua mente a estabilizar mais. Eu vou só terminar isso aqui, eu vou dar aquele intervalozinho. É o que ele disse aqui, ó. O yoga do conhecimento e o karma yoga lhe ajudarão a clarear a mente, a fim de que você possa ver que você já é. Entendeu? Ele acabou de devolver aquele cara cheio de dúvida para a verdadeira identidade dele. Ele disse, olha, você vê isso é por conhecimento, não é por essas flutuações que você está apontando aí. Você sempre foi a consciência, sempre será.
As práticas são ferramentas, mas nenhuma ação pode levar à compreensão, uma vez que a compreensão está no campo do conhecimento do ser e não está no âmbito da experiência. Eu vou ler de novo isso aqui, que isso aqui é muito importante. Ao dizer que sente o movimento em direção ao ser, ele está situando o ser na dimensão espaço-temporal, tá, gente? Isso aqui é uma projeção, tá? Ele está atribuindo ao ser características de Nietzsche. Uma projeção de Nietzsche em Satya, e que às vezes se sente tão livre e em paz, ainda que em breve, você está afirmando que procura entender algo que não pode ser experienciado, exceto temporariamente. Isso é normal, pois a natureza da experiência é transitória. Mas até mesmo Nisargadatta ou Ramana disseram que o que vem vai, né? E Ramana também dizia que tem muito trabalho a fazer. Enquanto houver identificação, Ramana dizia assim: há trabalho a fazer, tá? O que vem vai é a experiência. Da mesma forma, apesar que você pode aumentar seu sentimento da consciência, da mesma forma, pensar que você pode aumentar o seu sentimento de consciência seria apenas um auto-engano. Ele está criando um objeto e está tratando a consciência como se fosse um objeto. Está dizendo que tem um sentimento que pode aumentar, né, a impressão dele de consciência, né? Eu quero aumentar o meu sentimento de consciência. Ele criou um objeto mental aí. E, infelizmente, muitas vezes a pessoa fica perseguindo isso. Um sentimento da consciência é uma experiência e, portanto, está sujeito à mudança. É o que a gente comentou um pouco atrás, né? É uma experiência, vai estar dependendo aí do seu meio refletor, se ele está refletindo bem ou não. Então, isso flutua. Aquilo que não muda é a consciência de qualquer sentimento. Isso sim, né? Eu estar ciente de qualquer sentimento não muda. Pode ser um sentimento bom, pode ser um sentimento ruim, pode ser um sentimento de aumento de consciência, pode ser um sentimento de redução de consciência, de redução do meu dinheiro, de como é ruim ter pouco dinheiro, como é bom ter muito dinheiro. Tá tratando tudo como objeto, tá? A consciência não é objeto, tá? Mas esse que está iluminando, né, esse evento, estar ciente de algo, esse aí é que não é sujeito à mudança. É Mas porque a tem que ser consciência... um fator estável para poder perceber as mudanças, né? Isso. Senão, A ideia do fator estável vem junto com a ideia de que você não é aquilo do qual você está ciente, né? isso. Você, você vai acabar chegando ao fator estável. É isso aí mesmo, tem que ser estável. Tem gente que questiona isso, sabia? Diz, não, é tudo uma dinâmica de experiência. Aí fala assim, pô, mas como é que você sabe que tudo é uma dinâmica de experiência? Então, né, você consegue falar que tudo é uma dinâmica de experiência, então é porque você está vendo essas dinâmicas de experiência a partir do mesmo ponto. Para dizer que tudo é uma dinâmica de experiência. Que está Né? Como é que vindo, indo, né? Pois é, Você tem que pois é. Não ter tem uma jeito, né? estabilidade para poder perceber, né? Essas modificações. Saber que a coisa está indo ao ouvido tem que estar estável, né? Pô? Senão, como é que fica, né? Exatamente. Mas a consciência não lhe traz qualquer sensação. A consciência em si não lhe traz qualquer sensação. Isso vai depender do seu corpo sutil, qual o ajuste dele. Tá? Apenas a sensação de sattva, a consciência brilhando em uma mente pura límpida, é que o faz sentir-se bem. Apenas a sensação, apenas um meio, tá? Um meio refletor satívico é que está fazendo você se sentir bem. Só isso. Quando é que eu me sinto bem? Quando o meu meio refletor ele está puramente satívico. É isso que me faz sentir bem ou não. Não é a consciência que eu sou. Eu, consciência imutável, né? Sem modificação, sem ação, eu preciso, né, de instrumentos para que essas dinâmicas ocorram, de sentir-se bem, sentir-se mal, ficar feliz, ficar triste. Eu estou sempre aqui. E esses elementos ficam flutuando. Aonde? No meu
no meu sistema experimentador, o meu corpo sutil. É aqui que eles chegam, são reconhecidos e metabolizados. Eles chegam aqui, são iluminados pela minha consciência refletida, tá? E são metabolizados juntamente com as minhas vássenas. Isso é que eu vai dizer, eu me sinto bem, eu me sinto mal. É por isso que tem coisas que ocorrem com uma pessoa que faz ela sentir mal. Ocorre com outra, ela se sente bem. Ou então ocorre com essa mesma pessoa, depois de um tempo, ela se sente bem. Tudo isso depende do meio refletor. É ele que faz você se sentir bem ou não. Novamente, uma mente sáttvica aparece em quem ou no quê? Onde é que está o tal do corpo sutil agora nessa modulação satívica? Ele está na consciência, exatamente como ele sempre esteve, mesmo quando ele estava modulando rajas e tamas, terrivelmente, ele continua lá, ele aparece para a consciência, e graças à consciência é que ele é conhecido. Então, se você se sentir livre e em paz na próxima vez que meditar, investigue para quem isso aparece. Vai aparecer para quem? Para a personalidade. É a personalidade que lida com essas flutuações. Você não tem flutuação nenhuma. Ele continua, abre aspas, eu vou ter apenas que, de modo contínuo e persistente, aplicar o Vedanta a tudo que surge dentro de mim e aí ir desfazendo essa ideia intrincada de ser limitado? Sim, exatamente. Porém, vá aos primeiros parágrafos acima para os detalhes. Conforme você dá a entender, já sabe o que deve ser feito, menos a preocupação e a ansiedade de tentar alcançar o ser. Esse aqui é o único deslize que ele está dando. Ele quer alcançar o ser, ele quer alcançar ele mesmo. Ele ainda não está compreendendo que o que flutua é a mente, não ele. Então, ele não tem como ser alcançado ou não. E que tudo isso ocorre graças a ele, que está iluminando isso tudo, todas essas experiências de querer alcançar o ser, achar que pode alcançar. No fundo aqui, ele está com uma crença. Eu quero alcançar o ser. E é fundamental que o indivíduo perceba que isso, embora a gente possa falar figurativamente, alcançar o ser, a visão mais correta é que o ser é você, então não há nada a ser alcançado. Há, sim, obstáculos a serem removidos. E um desses obstáculos a serem removidos é o fato dele achar que ele tem que alcançar o ser. Isso é um vrite, tá? É um vrite mental muito poderoso, muito comum, e que a pessoa tem que ficar muito vigilante a ele. Ela tem que aplicar o tempo todo. O que está dizendo que eu tenho que alcançar o ser? Eu sou o ser, isso é apenas um pensamento. Qual o resultado desse pensamento no corpo sutil? Ele deixa o corpo sutil aflito, ansioso. Então, é um corpo sutil que vai ter a sua capacidade investigativa um pouco comprometida. Então, com essa outra visão de que você realmente é a consciência, o que está flutuando da sua mente, você vai ter uma mente mais suave, menos tumultuada por essa impressão de que algo tem que ser alcançado. Você não pode alcançá-lo. Por quê? Porque você é isso. Você é isso que não é uma coisa. Aquela brincadeira, a melhor coisa da vida não é uma coisa. Você é isso. Não é a experiência de algo que você obteve. Tá? Não é algo que você vai obter. Não é nada disso. Você não está perdendo nem obtendo o que você é. Lembra do mantra Purnamada, Purnamidam? Da plenitude, você tira algo da plenitude, continua a plenitude. Você acrescenta algo a ela, continua a plenitude. Não é uma questão de obter, não é uma questão de perder. É puramente o reconhecimento do locus da experiência, aonde a experiência ocorre. A experiência, primeiro, ela ocorre no seu corpo sutil, devidamente iluminado pela consciência. É por isso que você sabe que a experiência está ocorrendo. Sem você iluminando a experiência, você sequer diria que está tendo uma experiência. Aí ele botou aqui, leia de novo o capítulo 2 do livro Como Chegar à Iluminação. Esse capítulo vai lhe ajudar a esclarecer a natureza da iluminação. Qual é a natureza da iluminação? É compreensão. Eu sou a consciência única, indivisa, não dual,
sem ação, eterna, fora do tempo e do espaço, né? Pleno, ilimitado. Essa é a natureza da iluminação, é o reconhecimento de que você é consciência. Relaxe, faça o que precisa ser feito, né? Aquilo que o Ramana dizia, tem trabalho a fazer, e deixe os resultados de como as coisas vão se ajeitar para Deus. Você está indo muito bem. Adicione um pouco de paciência e, por fim, as coisas serão vistas pelo que elas realmente são, ou seja, você, embora você não seja limitado por nenhuma delas. Esse é o conhecimento final. Tudo sou eu, né? Mas nada disso me limita. Essa é a visão final. Aí, nessa mesma toada, deixa eu ver, vamos ler isso aqui e a gente encerra. Nessa mesma toada, vem aquela frase que a gente encontra, né, em alguns livros, é mais próximo do que o próximo. É o que há de mais íntimo, é você mesmo. Abre aspas, estou sentado aqui morrendo de rir. Então é isso que eu buscava em toda parte, bem embaixo do meu nariz o tempo todo. É a revelação, o cara que sacou. Acho que eu devia apenas deixar isso para lá e apreciar a nova perspectiva. Mas uma curiosidade mórbida me fez questionar o porquê disso não ter sido visto antes. É como se a consciência estivesse tão entrelaçada com a mente que não era possível separá-las. É exatamente esse que era o problema. O problema é que ele, consciência, estava se identificando com o objeto. Então, da compreensão dele, havia realmente um entrelaçamento. Tanto que a impressão que ele tem agora é que foi desfeito o quê? Um vínculo. Mas uma vez que a mente percebe a consciência, sua fonte, ou seja, a mente ela realiza a consciência, né? Uma vez que no intelecto ocorre a compreensão de que a luz que ilumina o próprio intelecto é a consciência última, né? Mas uma vez que a mente percebe a consciência, sua fonte, fica ciente dela, a mente processa essa revelação e fica mais do que feliz em submeter-se a ela, né? Em apreciar essa revelação. Até agora, eu acho que a mente ignorante pensava estar consciente do ser o tempo todo. Olha que loucura, é o contrário. Ele tinha invertido. É uma coisa muito comum, né? É por isso que a pessoa, às vezes, diz, eu perdi o ser. O que ela, no fundo, está achando? Ela está achando que o ser é algo do qual ela tem que estar ciente. Não, é o contrário. Ela, ser, é que está consciente dessas flutuações todas. Por isso que ele disse assim, até agora, eu achava que a mente ignorante pensava estar consciente do ser o tempo todo. Não, o ser não é um objeto. É a inversão comum, essa. Né? Para esse aqui, a confusão foi desfeita. O que ele tem que fazer agora? Se continuar ocorrendo confusões, é só ele continuar investigando, né? Continuamente, que isso aí estabiliza. Nós chamamos isso de segredo real, um segredo régio, né? É a coisa mais valiosa no mundo. E, no entanto, você pode deixá-la na mesa do café que ninguém irá levá-la, pois o seu valor não é reconhecido. As pessoas não dão valor. Tal a obsessão delas, né, pelos prazeres do mundo, por se afastar dos problemas, né? Tal a dinâmica de medo e prazer que a pessoa acaba negligenciando isso. Ela nem se dá conta, não tem interesse. Né? Por isso que ele está dizendo que o valor não é conhecido. Citando o Upanishad, é mais próximo do que o próximo. Tudo o que é necessário é como separá-la da mente. Para quê? Para negar a mente? Não. Para ver que a mente é a consciência, mas a consciência não está limitada pela mente. Né? Separá-la da mente, não é para destruir a mente, não é para destruir o ego, não é nada disso. Nada disso. Tudo fica no seu lugar. Nada é destruído, nada é acrescentado, né? Nada é retirado. A única coisa que é removida é um mau entendimento. É a ignorância que é removida, só isso. Tá? E sim, a piada é que a mente pensava que ela é que estava ciente do ser.
Essa é a grande piada. Por isso que a mente de um praticante fica procurando, através das práticas, alcançar o ser. Quando, na verdade, o praticante, né, o ser, é que está iluminando aquele praticante. Só que o praticante, em vez de estar olhando para trás, numa linguagem figurativa, ele está olhando só para frente. Numa linguagem figurativa, é como se uma hora viesse o ser e tocasse assim na mente: ei, sou eu, deixa de estar perdido por aí, você não está vendo isso, não. É sempre a mesma coisa. Você não tem como se livrar de mim, não existe isso. Não é para você ficar me procurando, é para você saber que eu é que estou aqui o tempo todo, não é a mente. A mente é essa massa flutuante. Então, a piada é que a mente pensava que ela é que estava ciente do ser. Essa é a grande piada. Estou feliz por você. Né? A revelação ocorreu, agora ele vai ralar para manter isso aí, se for necessário. Se for uma pessoa extremamente satífica, aí praticamente não precisa fazer mais nada. Satífica mesmo, hein? Se for uma pessoa extremamente satífica, não precisa fazer nada. Aqui tem um capítulo muito grande. Alguém quer comentar alguma coisa? Você aí, Irene, está reflexiva, com a mãozinha aí no queixo? Está quietinha? Muita coisa flutuando aí ou você está muito quietinha mesmo? Não, só estou quietinha. Está quietinha, né? É bom, a gente vai ficando quietinho, né? É uma espécie de descanso, né? Vai dando uma descansada. Bom, eu vou começar a ler o outro, porque o outro, ele fala uma coisa, por exemplo, que eu já cometi muito esse erro aqui. Esse erro aqui é muito comum. Eu demorei muitos anos para perceber que não era para fazer isso. O problema é que você está se concentrando em se livrar das vássanas, ao invés de meditar no ser. Puxa, isso aí as pessoas deslizam muito na autoinvestigação. Elas querem se livrar das vássanas. Sabe por que elas querem se livrar das vássanas? Porque elas acham que as vássanas definem elas. Elas acham que as vássanas são delas. Mas elas tinham que estar, sobretudo, focadas em meditar, né? Em ficar no ser. Né? Em toda hora investigar e perceber, compreender. Não, eu sou o ser. Ao invés de ficar tentando alterar as vássanas, né? Ou se livrar delas. A gente já viu aqui que as vássanas não mudam, vássana é vássana. Né? A aderência delas é que vai mudar. Né? Qual é o e-mail, né? Qual é a frase do e-mail que deu origem a isso? A frase é uma frase clássica, né? A figura do vagalume. Né? Perdi o ser, eu estou que nem uma lamparina intermitente. Né? Eu ligo, desligo. Isso é só o condicionamento da pessoa que está achando isso. Receio que eu ainda esteja no modo vagalume. Tudo está claro, mas tem algo que não está firme. Continue na atitude de Karma Yoga em relação às vássanas, mas mantenha sua mente no ser. Preocupe-se em manter a mente no ser, preocupe-se em manter a investigação. Não fique focando em modificar as vássanas, alterá-las, querer se livrar delas, querer se antecipar a elas. As vássanas estão aí no campo dármico, assim como esse investigador, né? Tem que olhar as vássanas pelo que elas são. O trabalho aqui não é ficar corrigindo vássana. O que corrige vássana, se dedica especificamente a corrigir vássana, é um trabalho psicólogo, terapêutico, né? Um trabalho de cura, né? Da personalidade, né? Tornar a personalidade menor, livrar ela de traumas. É isso aí que esses é que trabalham com as vássanas, né? Aqui a gente mapeia as vássanas e vê que não somos elas. Aqui está algo para você meditar. Sua primeira frase nesse e-mail é a seguinte: receio que eu ainda esteja no modo vagalume.
E eu digo, você está no modo vagalume? Se sabe que está no modo vagalume? Esse truque aqui, ele desarma muita coisa, tá? A pessoa diz assim, eu estou perdido, eu perdi o ser, eu estou me enganado. Aí vem aquela pergunta assim, você, sabendo que perdeu o ser e que está enganado, está realmente perdido? Você está realmente enganado, sabendo que está enganado? Isso aqui, em geral, esse tipo de manobra mental, ele desarma esse truque aqui da mente. Não. Como é que você está no modo vagalume? Se você está me dizendo que você está no modo vagalume, como é que você sabe que você está no modo vagalume? Você que está vendo esse vagalume ligar, né, e apagar. Ele acende e apaga. Você que está vendo. É você que está sabendo que está no modo vagalume. Então, como é que você pode estar no modo vagalume? Como é que você pode ser o modo vagalume? Né? Não, você é aquilo que sabe do modo vagalume. Esse é um ensinamento muito sutil, mas se você puder entendê-lo, ele vai liberá-la do eu que pensa que está em algum modo. É um truque. Vocês estão vendo que o Vedanta é uma coleção de truques? São truques. Você desarma modos de cristalizar crenças errôneas. É isso que o Vedanta faz. Ele usa os próprios recursos que montaram essas crenças para desarmá-las. Né? Esse truque, né? Está falando que é ensinamento. Eu vou falar que é um truque mesmo. Ele vai liberar você que está achando que está em algum modo. Se você está achando que você está em algum modo, como é que você sabe que você está nesse modo, cara? Se você fosse esse modo que você está dizendo que você é, você nem saberia a diferença dele para não ele. Você estaria sendo carreado para ele o tempo todo. Você seria uma personalidade absolutamente esquizofrênica, né? Uma hora você é um cara possessivo, outra hora você é desapegado, você não teria referência nenhuma. Você estaria o tempo todo pingando de uma para outra, sem conseguir compreender nada, a não ser viver esses personagens, sem saber que você está consciente da mudança de um para o outro. E aqui segue mais uma afirmação para contemplar. Mais um recurso, ó. Mais um truque. Você está no modo vagalume ou o modo vagalume está em você? É mais um truque. Mais uma manobra. Mais um. Isso é quando o cara começa a aprender a jogar com Maia. O que o Vedanta te ensina é a jogar com Maia. Tu vai aprender a jogar com Maia no quesito identificação. Vai aprender todos os sistemas de sobreposição que Maia tem. Como ela trabalha para fazer você, consciência, se identificar com algo temporário. E agora você começa a ter um monte de recursozinhos, um monte de manobras. O problema é que a Temi pensa que ela precisa estar em um modo ou em outro. Ela aparente muda de um modo para o outro. Por quê? Porque é ela que está dando aparente existência a essas aparências. É ela que está iluminando essas mudanças. Né? Significando aí que ela, às vezes, a Tami, ela às vezes experiencia uma coisa e outras vezes experiencia outra coisa. Mas é você quem alterna de um modo para o outro? Se fosse você, como é que você saberia que isso que você diz que é você está alternando? Né? De onde é que você sabe que você está alternando? É como o Marcelo falou um pouco antes. Essas alternâncias têm que ser vistas de um ponto estável. Só assim que eu percebo a alternância. Senão eu fico carreado de um lugar para o outro. Né? Me identificando com cada coisa e pulando, e não estando ciente da modificação que ocorreu, porque eu estou identificado com uma outra. Mas não, o modo vagalume está aparecendo em você. Você sabe dele. Ele não estava aqui, agora ele está. Como é que você sabe disso? É você quem está iluminando isso tudo. A liberação não é uma libertação experiencial para a Temi, colocando-a no modo iluminação. Não é isso. É libertar-se da Temi.
essa é identificada com as flutuações do corpo sutil, tá? Que esse é o experienciador, ele flutua com o corpo sutil. É libertar-se da teme, da experienciadora. Não importa em qual modo ela esteja, no modo bom, no modo ruim, não tem a menor importância. Em outras palavras, há um pensamento em você, consciência, tem o Vritti aí, de que a teme deveria experienciar a mesma coisa o tempo todo, como estar com a luz ligada o tempo todo. Você deixa a luz ligada na sua casa o tempo todo? As pessoas não fazem isso. Mas quando a lâmpada da teme é desligada, você deixa de existir? Procure aquilo que não é afetado pelo interruptor. O eu, na sua primeira afirmação, não é você. Receio que eu ainda esteja no modo vagalume. É um pensamento aparecendo em você. Como tal, não é sequer capaz de trocar de um modo para o outro, porque esse pensamento ele é insenciente. Isso é um objeto sutil. Ele não tem deliberação própria. Ele trabalha de acordo com o quê? Com os gunas do campo dármico. Parece que ele é você, mas ele é. Você é o conhecedor, é aquele que sabe sobre esse pensamento que está mudando. Se isso for verdade, né, e a você cabe ver se é, e só a você, você é o único interessado nisso, então não importa se você apaga ou não. Você não é aquela que apaga. O corpo vem para cá e para lá, mas você não vai para lugar nenhum. Você é que sabe que o corpo está indo para cá e para lá. Os obstáculos se erguem e caem, mas você não muda. Quando a luz está apagada, você sabe que está. Quando está acesa, você sabe que a luz está acesa. Não tem nada a ver com você isso é um fenômeno, isso é uma experiência. É apenas você, consciência, refletida num corpo sutil obtuso, tamásico, ou num corpo sutil agitado, rajásico, o qual, infelizmente, você toma como sendo você. Pense nisso. Se puder compreender, isso irá liberá-la da busca, de quem faz autoinvestigação, da experienciadora, etc. Tá? Vai liberá-la da busca, vai liberá-la do experienciador, vai liberá-la do investigador. Tá? São todos atuantes no campo dármico, o buscador, o investigador, o experienciador. A diferença do investigador é que ele não está mais buscando nada. Ele só está lá fazendo o trabalho dele de investigação, confiando no ensino. Ele não está mais pulando de um lado para o outro. Mas ele é uma aparência no campo dármico também. Tá? Ele é uma camada aí dessas aparências no campo dármico. Então, gente, eu vou parar por aqui. Se alguém quer comentar alguma coisa? Página 26. Alex, só quero te agradecer mais uma vez, obrigado, desculpa por entrar atrasado. Ô, Silvio, você fica à vontade. Você aqui entra quando você quiser, você sai quando você quiser, você liga a sua tela quando você quiser. Obrigado, Você fica à obrigado mesmo. vontade, tá? Sua presença é sempre muito bem-vinda. Muito obrigado, obrigado. Tá bom? Eu que agradeço a sua presença aqui, o seu interesse, tá? Não, obrigado mesmo. Muito bom, muito bom. Tá joia, bacana. Aproveitem e investiguem. Né? A base é essa. Só você pode fazer, até porque, eu vou falar uma coisa aqui, não é assim, um comentário ruim meu, é porque, no fundo, você é o único interessado nisso. Você, consciência, está querendo se livrar da identificação com a personalidade. Então, nessa configuração, só você pode fazer isso, né? Cabe a você. O resto, você espera o campo dármico atuar, espera Deus, espera Ishvara, que ele vai atuando aí, vai dando os resultados. Beleza, gente? Fantástico, fantástico. Somos Sherlock Holmes. Fantástico. Exatamente. Você é o Sherlock Holmes de você mesmo. E você, o Vedanta, vai se transformando num baita de um Sherlock Holmes. É ou não é? Não é qualquer Sherlock Holmes, é um grande Sherlock Holmes. Muito bom, hein? Mas está joia. Estou feliz aí ver que você está aí, né, acompanhando.
refletindo, aplicando. É assim mesmo. O fazendo. comecinho da reversão, às vezes, é muito incômodo, né? Ele pode passar, inclusive, por dores psíquicas, mas depois ele vai ficando mais tranquilo. Perfeito, perfeito. Beleza? Beleza, Alex? Ótima noite para todos aí. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tá? Alguém tem mais alguma colocação a fazer? Vou contar até 5. 1, 5, acabou, vamos dormir. Boa noite a todos. Um abraço. Se o dia acontecer de vocês acordarem, né, tiverem o sonho acordado e investigarem no sonho, é uma coisa muito interessante, sabia? Já ocorreu isso com algumas pessoas. Uhum. É bem interessante. Hoje é dia 19, né? Janeiro 19. É isso aí, gente. Muito obrigado a todos. Vamos então encerrar. Marcelo, quando você quiser. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, gratidão a essa belíssima linhagem de professores e alunos se estendendo aí ao longo de milhares de anos, debruçado no entendimento dos escritos não duais mais antigos do planeta, os Upanishads. Então, o que a gente vê aqui, fundamentalmente, são os Upanishads, né? Sob essa forma, explicado dessa forma, nesse maravilhoso corpo de conhecimento. Obrigado a todos. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tudo de bom. Tchau. Obrigado. Obrigado a todos. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.